Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do Tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. E no programa de hoje, o assunto é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste primeiro bloco, a gente recebe o juiz César Morel Alcântara. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Olá, agradeço. Eu queria começar perguntando quais são os principais desafios enfrentados pelos sistemas judiciais hoje para lidar com esses casos de violência de gênero? Bom, os desafios são muitos, né? Sabemos que a violência doméstica é algo diferente, é diferente de uma violência comum. Ela acontece geralmente sem testemunhas de viso, dentro de um ambiente fechado. E o maior desafio, talvez, é entender justamente que a violência doméstica é diferente. É diferente de outros tipos de violência e deve ser tratado, portanto, de forma diferente. Então, o judiciário tem um protagonismo necessário nesses tipos de ações, porque cabe ao Poder Judiciário garantir que a rede de atendimento a essas mulheres esteja fortalecida, porque se a rede estiver fortalecida, a mulher será conduzida durante o processo, será acompanhada durante o processo. Então essa é uma primeira perspectiva, assim. Afora isso, o número de casos tem aumentado muito, não só no Brasil, mas especialmente no Ceará também, maximizado talvez pela pandemia, né, que o número de casos simplesmente explodiu, o que nos deixou sempre preocupados e atentos a esses números. E esse aumento no número de casos, muita gente diz também que existe uma maior visibilidade, também pode estar relacionado a isso? Sim, a chamada demanda reprimida, né? Os casos que antes não eram colocados, né, na mídia e antes não eram trazidos ao Poder Judiciário passam a ser trazidos porque sabem que tem um bom atendimento, sabem que o caso não vai ficar esquecido, mas que vai ser dado um tratamento àquele caso. A questão social também influencia nos casos de violência doméstica ou não tem muito a ver com a questão do poder aquisitivo das famílias? Influencia de uma certa forma, nós temos algumas vítimas, né, de violência, na verdade eu aprendi que não são vítimas, são mulheres em situação de violência doméstica, porque quando eu falo vítima, eu estou tornando aquilo permanente. Okay. E uma mulher em situação de violência doméstica, ela está apenas numa situação e pode, obviamente, vencer aquele ponto e se tornar uma mulher livre, independente, né? Então, tem algumas mulheres, sim, vulneráveis economicamente, socialmente, que são dependentes economicamente, mas tem uma boa parte, uma boa parcela de mulheres que têm uma dependência social ou uma dependência psicológica em relação ao agressor. E aí independe de classe social. Claro, porque também quando a gente fala de violência doméstica, não é só violência física, né? E na questão dos poder aquisitivo mais baixo, normalmente o problema é duplo, né? Porque além de ser uma violência financeira que ela está submetida, também é violência física, são as duas coisas, né? Sim, e violência patrimonial muitas vezes, né? Porque todo o dinheiro fica com o chamado provedor, que passa a adotar providências de realmente agressor dominante em relação àquela mulher. Que não deixa a mulher, por exemplo, questiona as roupas que ela sai, questiona os locais que ela vai, as pessoas que ela pode se relacionar. Então, tudo isso é uma forma de violência. E é muito complexo, um problema complexo em todo o Brasil, né? Demais. O senhor tem muita experiência nessa área, né? Como o senhor vê a evolução disso? Você é um otimista em relação a esse assunto, que pode melhorar? Qual é a sua visão sobre o assunto, quem está dentro disso todos os dias? Eu sou muito otimista. Eu acho que os casos que estão acontecendo é justamente em virtude dessa demanda reprimida, dessa possibilidade de se trabalhar esses casos, mas dentro do meu otimismo, eu penso que nós temos que dar um passo a mais, entender que o Poder Judiciário realmente precisa partir para uma visão da situação de que a mulher precisa, a pessoa em situação de violência doméstica precisa ser acompanhada, precisa obter uma informação de qualidade em relação ao processo que está seguindo e precisa ser cuidada. Então, desde o primeiro momento que ela toca o sistema de justiça, que geralmente é na delegacia, até o final do processo, deve haver uma curadoria disso, né? Um acompanhamento e, principalmente, ser o Poder Judiciário um vetor para que a rede de atendimento funcione. Então, um dos grandes papéis do Poder Judiciário na violência doméstica é isso, é ser um protagonista e uma ponte para os serviços que já existem no município, no estado, mas que devem ser mais expeditos, mais próximos de quem precisa.
E que tipo de evolução positiva você já viu nesses casos de violência doméstica, se a gente olhar bem para trás? Eu gosto sempre de falar da questão da perspectiva de gênero, que é uma coisa que na justiça mudou muito também, né? Isso é importante, né? A perspectiva mas devem ter outras coisas que também evoluíram positivamente. O que você destacaria? Sim, eu destaco assim as medidas protetivas, né, que são uma ferramenta fundamental de proteção para as vítimas de violência doméstica. Realmente, o afastamento do lado agressor, quando necessário, é uma ferramenta interessante e que dá segurança para aquela vítima naquele momento. E, para além disso, outras medidas em relação à Lei Maria da Penha, como, por exemplo, a decretação de divórcio, que está discutindo agora na imprensa, inclusive, mas a possibilidade de se decretar o divórcio dentro de um processo dentro da Maria da Penha, sem necessitar de uma vara de família, ou muitas vezes de uma discussão que demora muito, por ser um direito potestativo, ou seja, que independe da anuência do outro, ele pode ser de logo decretado dentro de um juizado de combate à violência doméstica. E a conscientização das mulheres em relação, porque eu acho que hoje existe muito mais luz sobre esse assunto. Muitas vezes, eu acho que durante muito tempo, muitas mulheres estavam submetidas a uma violência doméstica e nem percebiam que era uma violência doméstica. Essa conscientização também se sente hoje, quando você analisa os casos, quando você vê, ou ainda é muito, muito pouco? Não, eu sinto que a Lei Maria da Penha, eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar para ela isso, né? A gente tem uma lei nossa, fruto de uma mulher cearense que foi vítima de violência doméstica, e a Lei Maria da Penha, ela é uma lei conhecida em todo o território nacional, pelo nome. Eu disse, inclusive, para ela, eu disse, olha, poucas leis no Brasil são conhecidas pelo nome. É sinal que a lei é conhecida pela população. Então, aquilo que você pergunta é realmente verdade. As mulheres conhecem muito a Lei Maria da Penha. Muitas vezes não sabem dos termos técnicos, obviamente, mas elas sabem quais são os direitos e quando não sabem, eu acho que é nossa função também explicar. Né? Ter a paciência necessária e falar na linguagem que as pessoas entendam, explicando todos os artigos, todos os direitos que estão lá albergados. Falando da Lei Maria da Penha, que realmente é um marco importante, o que você destacaria dessa lei como coisas que realmente entraram como um marco, que foram uma mudança de paradigma, talvez, na situação de violência doméstica? Afora o que eu já citei das medidas protetivas, que eu acho que foi um importante avanço, nós temos a questão do descumprimento da medida protetiva, que se discutiu muito tempo que tipo de providência o judiciário poderia tomar quando decretadas medidas protetivas, por exemplo, de afastamento. Olha, o senhor não pode se aproximar da vítima, o senhor é proibido de mandar mensagem para a vítima, o senhor não pode ter contato, não pode frequentar os locais que ela geralmente frequenta. E quando havia esse descumprimento, no primeiro momento, o Estado ficou se perguntando, olha, vai ser um crime de desobediência, o que vai acontecer? E se chegou a um crime de descumprimento de medida protetiva que hoje é muito aplicado e nós fazemos muitos processos nesse sentido. E a gente pode dizer que hoje existe uma aplicação consistente da lei nessa questão? Sim, sim. E eu até falo do nosso projeto Paz no Lar, que é um projeto reconhecido pelo Tribunal de Justiça, porque nesse projeto é engraçado, a gente busca uma visão diferente do Poder Judiciário. Nós visitamos as vítimas de violência doméstica nas residências delas, né? As mulheres em situação de violência doméstica. Nós vamos até o local como uma forma de inverter a ordem de procura. Então, ao invés da vítima procurar o Poder Judiciário, nós vamos até essa mulher em situação de violência doméstica com uma equipe e eu vou nessas visitas. E é interessante o quanto eu aprendo em cada visita. Olha, você pensa que eu chego nessas casas e vejo uma situação de tão vulnerabilidade, mas saio sempre muito fortalecido, porque entendo que olhar no olho da pessoa e conversar assim, diz, olha senhora, eu sou o juiz que decretou aquelas medidas protetivas ou que decretou a prisão do agressor, quero saber como é que a senhora está agora. Porque o Poder Judiciário, ele tradicionalmente se preocupa muito com o passado. Eu pinço um fato no passado, faço um recorte do fato no passado e entrego uma sanção, né, uma pena, no caso de um processo ser julgado procedente. Mas, no caso nosso, a gente gosta de saber e procura saber como é que ela está naquele momento e como ela enxerga o futuro. Então, é um projeto que, para além de acompanhar as mulheres em situação de violência doméstica, ele procura capacitar essas mulheres e empregar essas mulheres, para garantir aquilo que a gente já discutiu sobre a independência. A mulher tem que ser independente economicamente, financeiramente, psicologicamente, para decidir de uma forma correta que tipo de relacionamento ela quer ter.
Como é que funciona o projeto exatamente? Como é que vocês chegam até essas mulheres? Conta um pouquinho mais para a gente. Bom, o projeto é muito interessante, o projeto nasceu já tem 12 anos, ele é um projeto que nasceu com a juíza antecessora, que estava na unidade, a doutora Janaína Marques, e é um projeto que, como eu falei, quebra esse paradigma da procura, vai em busca dessas mulheres em situação de violência doméstica, selecionamos os processos mais sensíveis. O projeto ele é composto por um núcleo de várias células. Então nós temos a célula na delegacia, que nós temos um psicólogo e um assistente social que atendem na delegacia, desde o primeiro momento que a mulher chega. E depois nós temos um núcleo, uma célula na justiça, uma célula no HCU Camussa, que é um núcleo que nós temos em Maracanaú, que faz o atendimento psicológico a longo prazo dessas mulheres e dos filhos, né, da prole, que também são vítimas de uma certa forma, porque só o fato de assistir essa violência contra as mães já é São crianças, já né? é um tipo de violência, lá, isso já é um tipo de violência, e precisam de um acompanhamento. E a gente tem essas parcerias público-privadas também. Então, algumas empresas de Maracanaú, o próprio município de Maracanaú, Guarda Municipal, são todos aliados no sentido de capacitar essas mulheres, empregar essas mulheres, garantir que haja uma mudança de vida. O colega André Goma, que é juiz na Bahia, ele diz uma coisa muito interessante: as pessoas não podem passar pela porta do judiciário e o judiciário não pode perder a oportunidade de modificar essas pessoas. Senão, a gente está fazendo pouco, não está fazendo o trabalho integral, entendeu? Total. Então, que a gente consiga modificar essas pessoas que passam, não apenas as mulheres em situação de violência doméstica, mas também os agressores, porque a gente também tem um lado voltado para os agressores no projeto. Você já citou mais ou menos, mas eu queria aprofundar um pouco a questão de como vocês são recebidos quando vocês estão com essas mulheres que são vítimas. E talvez a emoção que isso provoca, né, no juiz. É uma emoção, e é uma emoção que toma conta da rua, inclusive. Porque aí gera aqueles comentários, né? E eu costumo dizer que isso é bom, né? É uma forma do Poder Judiciário se colocar presente na vida dessas pessoas, mas é uma forma de exemplo. Diz, olha, até para quem está vendo, a pessoa pode dizer, eu não vou pensar mais em fazer nenhum tipo de violência contra minha esposa, porque eu sei que aqui tem alguém que não só fica lá no fórum julgando os processos, mas que também vai às ruas e procura entender como é que está a situação. E em vários casos dessas visitas, a gente já teve a oportunidade, por exemplo, de conversar com mulheres que mesmo o agressor estando preso, ele continuava a proferir ameaças da cadeia, do presídio para ela. E foi importante essa conversa, porque a partir daí a gente adota outras providências, né? Então, é muito interessante. Eu acho que nós do projeto, né, nós temos parcerias e pessoas que estão no projeto comigo desde o início, e que é algo que nos deixa muito emocionados, inclusive. Cada visita dessa é um aprendizado para a gente. Sem dúvida. E a gente sempre fala muito dos nossos problemas, a gente está num dia a dia também com muita coisa para pensar e para solucionar, mas também é sempre bom a gente olhar um pouco para fora. Queria saber se o senhor tem experiência de conhecer um pouco como é que funciona essa situação em outros países, até mesmo da região ou de fora. Se tem exemplos que o senhor considera importante ou que queria ressaltar aqui? E em que posição você acha que o Brasil, e mais especificamente o Ceará, está em relação a esse problema, que não é um problema só do Brasil, né? Convenhamos. Outro dia mesmo saiu a notícia de uma pessoa que foi assassinada porque se formou antes do namorado, né, na Argentina, uma violência seríssima. Então, como é que é essa visão sua em relação a onde estamos posicionados nós, como cearenses ou como brasileiros, em relação a um problema que é global? É realmente um problema global. Eu costumo dizer que assim, o Brasil tem uma legislação muito forte em relação a isso, né? A Lei Maria da Penha, ela é disruptiva e é considerada a segunda lei no mundo, melhor no mundo em relação ao combate à violência doméstica. E é interessante ser tocado nesse ponto, porque muitas vezes os turistas que vêm ao Brasil não têm noção da fortaleza e da importância da Lei Maria da Penha e o quanto ela é aplicada no Brasil, o quanto ela é conhecida. E o Tribunal de Justiça lançou um programa excelente há pouco tempo, que foi a tradução dos principais artigos da Maria da Penha, e isso era distribuído para todos os estrangeiros que vinham ao Brasil. Logo quando chegavam ao Ceará, recebiam essa tradução da Lei Maria da Penha, claro, um folheto simples, claro, mas trazendo as principais informações na língua deles. Então, foi traduzido para francês, alemão e italiano,
E era importante porque é como se fosse um marco. Eu disse, olha, o senhor atravessou, o senhor veio visitar o Ceará, veio ao Brasil, saiba que a lei aqui existe, que é uma lei forte e que vem sendo aplicada nos tribunais aqui cearenses. A gente está falando sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher com o juiz César Morel Alcântara. A gente já volta.